Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há 15 anos, lá na Serra de Goiás, numa cidadezinha que nem no mapa aparece direito. Uma história que mudou minha vida para sempre e que até hoje me faz acordar no meio da madrugada, suando frio e olhando pela janela. Vocês podem não acreditar no que vou falar. Podem achar que é coisa da minha cabeça, mas eu juro pela alma da minha mãe que cada palavra que vou dizer aqui é verdade. E se depois de ouvir tudo vocês ainda duvidarem, é só ir lá na serra e perguntar para os antigos, se tiverem coragem. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo me chama de Joãozinho da Pedreira. Nasci e me criei numa fazendinha nos pés da Serra dos Pilões, região que fica a uns 80 quilômetros de Pirenópolis. Era um lugar pacato, sabe? Desses que todo mundo se conhece, onde as casas ficam distantes umas das outras, e o silêncio da noite só é quebrado pelo canto dos grilos e pelo mugido do gado. Meu pai tinha uma criação pequena, umas 50 cabeças de gado, e eu ajudava ele desde molecão. A vida era simples, mas era boa. Tudo começou a ficar estranho no mês de março de 2010. Lembro que foi logo depois do carnaval, quando o pessoal tinha voltado das festas na cidade e a rotina do campo tinha retomado. As primeiras coisas que notei foram pequenas, sabe? Nada que chamasse muito a atenção no começo. O cachorro do vizinho, um vira-lata bravo, que latia para qualquer coisa, começou a ficar quieto demais durante a noite. Às vezes eu acordava de madrugada e estranhava aquele silêncio todo. Depois foram os bichos da nossa criação. As galinhas começaram a ficar agitadas no galinheiro, se amontoando num canto só, como se tivessem medo de alguma coisa. O gado também estava diferente. Quando eu ia buscar as vacas de manhã cedo, elas estavam sempre juntinhas num canto do pasto, olhando na direção da mata, com aquele jeito meio assustado que o bicho fica quando pressente perigo. Meu pai notou também. "Tá estranho, Joãozinho", ele falava, coçando a cabeça. "Os bichos estão meio assombrados, né não?" Mas a gente não dava muita bola. Interior é assim mesmo, os bichos às vezes ficam esquisitos por causa do tempo, da lua, sei lá. Ou pelo menos era isso que a gente pensava na época. Foi numa quinta-feira que as coisas começaram a ficar sérias mesmo. Eu tinha ido buscar as vacas no pasto do fundo, aquele que fica mais perto da mata, quando vi as primeiras pegadas. Eram marcas grandes na terra molhada perto do açude, maiores que a pegada de qualquer bicho que eu conhecia. Pareciam de cachorro, mas eram do tamanho de uma mão de homem grande, com umas marcas de unhas bem fundas na lama. Chamei meu pai para ver e ele ficou meio sem graça. "Deve ser de algum cachorro grande que anda solto por aí", ele falou. Mas vi que ele também estava inquieto. Ou, quem sabe, uma onça desceu da serra, mas no fundo a gente sabia que não era a pegada de onça. Onça tem a pegada redonda, sem marca de unha assim. Naquela mesma semana, o seu Antônio, que morava na fazenda do lado, apareceu aqui em casa meio transtornado. "João", ele falou pro meu pai, "sumiu 3 galinhas minhas de uma vez só. E não foi raposa não, porque raposa mata uma e leva. Isso aí foi coisa diferente." Ele contou que tinha encontrado penas espalhadas pelo quintal, como se as galinhas tivessem sido despedaçadas ali mesmo. Aí começaram os barulhos. Meu Deus do céu, que barulhos eram aqueles? Toda madrugada, lá pelas 2, 3 horas da manhã, a gente escutava uns uivos que vinham da mata. Não era de cachorro, não era de lobo, porque aqui no Cerrado não tem lobo. Era uma coisa diferente. Um som grave, longo, que fazia a gente ficar arrepiado. Um uivo que parecia misturar dor com raiva, sabe? Como se fosse um bicho sofrendo, mas ao mesmo tempo querendo fazer mal. Minha mãe começou a ter medo de sair de casa depois das 6 horas da tarde. "Tem algo de ruim rondando por aí", ela falava, fazendo o sinal da cruz. E ela não era de frescura, não.
Era uma mulher forte, que tinha criado 5 filhos no meio do mato. Se ela estava com medo, é porque a coisa era séria mesmo. A noite que mudou tudo foi numa sexta-feira de lua cheia. Lembro até hoje porque minha mãe sempre falava que lua cheia deixava os bichos doidos. Eu tinha saído para verificar o gado que estava no pasto mais afastado, aquele que faz divisa com a mata fechada. Era umas 9 da noite e eu levei uma lanterna e o facão que meu pai sempre mandava eu carregar quando ia para os cantos mais isolados. O silêncio estava pesado demais. Nem grilo estava cantando, nem passarinho noturno, nada. Era como se a mata inteira estivesse segurando a respiração. As vacas estavam todas juntinhas no canto mais distante da mata e quando eu cheguei perto delas, senti um cheiro estranho no ar, um cheiro ruim, de bicho molhado misturado com algo podre. Foi quando eu ouvi o primeiro galho quebrar na mata, um estalo seco, como se algo pesado tivesse pisado. Parei na hora e fiquei escutando. Depois veio o outro e outro. Alguma coisa estava se movendo ali dentro, vindo na minha direção. Acendi a lanterna e apontei para o mato, mas não consegui ver nada além dos troncos e da folhagem fechada. Aí veio o uivo, mas dessa vez não era distante como das outras noites. Era ali perto, muito perto. Um som que fez o meu sangue gelar e as pernas tremerem. Era um uivo que não parecia vir de nenhum bicho que eu conhecia. Parecia quase humano. Como se fosse alguém tentando imitar o uivo de um lobo, mas não conseguindo fazer direito. As vacas ficaram loucas, começaram a correr para o outro lado do pasto, mugindo de pavor. E foi nessa hora que eu vi. Entre os galhos, uns olhos brilharam na luz da minha lanterna. 2 pontos vermelhos que me olhavam fixamente. Não era a altura de cachorro, era mais alto, a altura de gente em pé. Fiquei paralisado por uns segundos que pareceram horas, e a coisa ficou ali me encarando. Depois, num movimento rápido demais, sumiu no mato. Não esperou nem 5 segundos. Saí correndo daquele pasto como se o capeta tivesse atrás de mim. Corri quase 2 quilômetros até chegar em casa, ofegante e tremendo. Meu pai viu meu estado e nem perguntou nada. Só trancou todas as portas e janelas da casa e ficamos acordados até amanhecer. No sábado de manhã, não aguentei mais ficar com aquilo só para mim. Fui na casa do seu Zé Pereira, o mais velho da região. Um homem de 82 anos que conhecia cada pedra daquela serra. Se alguém ia saber me explicar o que estava acontecendo, era ele. Quando contei para ele o que tinha visto, o rosto do velho mudou. Ele ficou sério de um jeito que eu nunca tinha visto antes. "Senta aí, menino", ele falou apontando para uma cadeira na varanda da casa dele. "Chegou a hora de você saber uma coisa que a gente preferia manter escondida." Foi então que ele me contou a história do Chico Lobato. Segundo o seu Zé, Chico tinha sido um homem comum, que morava numa casa isolada lá no alto da serra há uns 50 anos. Era um sujeito estranho, meio amargurado, que vivia sozinho depois que a mulher tinha morrido no parto do primeiro filho. O pessoal da região evitava ele porque tinha um jeito esquisito e falavam que ele conversava com coisas que ninguém via. Uma noite, seu Zé continuou, Chico desceu na cidade meio transtornado, falando que tinha feito um pacto, que tinha chamado algo que não devia ter chamado, para trazer a mulher dele de volta. O pessoal achou que era bebedeira ou loucura, mas alguns dias depois começaram os sumiços. Primeiro foram animais pequenos, depois gado, depois pessoas. 3 pessoas sumiram naquele ano, incluindo uma criança, sempre na lua cheia, sempre perto da mata. O pessoal organizou umas batidas para procurar o Chico, mas quando chegaram na casa dele, só encontraram roupa rasgada e sangue nas paredes. Desde então, seu Zé falou baixando a voz, de tempos em tempos a coisa volta. Não é todo ano não, às vezes fica 10, 15 anos quieto, mas quando volta é sempre a mesma história. Os bichos ficam agitados, começam os uivos e depois... Bem, você já sabe. Ele me olhou nos olhos e falou uma coisa que nunca vou esquecer. O que você viu ontem à noite, Joãozinho, não era um bicho comum.
Era o que sobrou do Chico Lobato. E se ele te viu também, é porque você entrou no território dele. E isso não é bom, menino. Isso não é bom nem um pouco. Depois da conversa com seu Zé, voltei para casa com a cabeça fervilhando. Contei tudo pro meu pai. E pela primeira vez na vida, vi ele com medo de verdade. A gente vai embora, ele disse. Vamos vender o gado pro Toninho da cidade e sair daqui antes que seja tarde demais. Mas não deu tempo. Naquela mesma noite, a coisa voltou. E dessa vez, veio direto para nossa casa. Eram umas 11 da noite, quando começaram os uivos. Mas agora, eles vinham de vários lados, como se fossem vários bichos ou como se a coisa estivesse correndo em volta da nossa propriedade. O cachorro do meu pai, um pastor alemão valente que nunca tinha fugido de briga, estava escondido embaixo da mesa da cozinha, tremendo como uma folha. Aí escutamos as batidas na porta. Não eram batidas normais, eram arranhões, como se tivesse alguém do lado de fora tentando entrar com as unhas. O som era terrível, madeira sendo rasgada, e junto vinha aquele cheiro podre que eu já conhecia. Meu pai pegou a espingarda, mas eu vi que a mão dele estava tremendo. "João!" uma voz chamou lá de fora. Era uma voz estranha, meio rouca, como se viesse de uma garganta machucada. "João, eu sei que você tá aí dentro. Você me viu ontem, né? Agora você faz parte disso também." Ficamos a noite inteira trancados, escutando aquela coisa andar em volta da casa, arranhando as paredes, uivando, chamando meu nome. Só parou quando o galo cantou e o sol começou a nascer. No dia seguinte, vendemos tudo correndo e saímos da serra. Viemos morar aqui na capital, mas eu nunca me livrei completamente daquilo. Toda lua cheia eu tenho pesadelos. Às vezes acordo com arranhões no corpo que não estavam lá quando fui dormir. E tem noites que eu escuto meu nome sendo chamado lá fora, mesmo morando no meio da cidade. Seu Zé me disse uma vez que quem vê a criatura fica marcado para sempre, que ela não esquece. E até hoje, 15 anos depois, quando olho no espelho durante a lua cheia, às vezes vejo meus olhos brilhando de um jeito que não deviam brilhar. E até hoje eu ainda escuto os uivos toda vez que a lua cheia aparece por trás dos prédios da cidade, me lembrando que algumas coisas nunca param de nos perseguir. Tem coisa que ninguém acredita até viver na pele. Aqui no Voz do Terror, a gente só conta o que muita gente esconde. Se curtiu, já garante sua inscrição e ativa o sininho. E se ouvir barulhos estranhos hoje à noite, tenta não abrir a porta.